Lucas capítulo 9, versículo 28. Nós vamos precisar ser cirúrgicos nessa noite e pedir que o Espírito Santo nos dê uma agulha para que com o sangue de Cristo nós venhamos construindo de capa a capa algo que venha esclarecer alguns sofismas que têm invadido os nossos altares, as plataformas e o nosso desenvolvimento nesses últimos dias. Eu particularmente acredito em tudo aquilo que é logos, porque tudo aquilo que procede da ciência, obviamente procede de Deus, e as Escrituras nos dizem que realmente a ciência se multiplicaria, sinalizando uma série de coisas, e uma delas seria os últimos dias. Mas não fala isso de uma maneira negativa, obviamente falando como um sinal. E eu entendo que todas as vezes que a ciência se multiplica, o nível de ateísmo, de humanismo, de relativismo aumenta na mesma proporção. Quando nós entendemos a ciência a partir das Escrituras e não as Escrituras a partir da ciência, nós conseguimos chegar a um denominador comum. Nós conseguimos estabelecer, nós conseguimos fundamentar, nós conseguimos mobilizar para um funcionamento adequado. Quando as nossas perspectivas são outras, obviamente nós podemos incorrer em alguns erros, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Nos últimos anos, a palavra profética que tem saído desse altar principalmente, dessa casa, ela tem sido uma palavra primordialmente de denúncia de coisas que estão fora do lugar. Mas eu vejo que nos últimos dias o Senhor tem nos dado alguns esclarecimentos, e nesses níveis que nós temos recebido de entendimento é que eu quero caminhar nessa noite, no sentido de construir com você algo diferente, algo novo. E o que eu vejo é que existem algumas tendências humanistas que estão nos levando a um lugar de leveza e de conforto, ao invés de fazer com que nós venhamos a ter um encontro conosco, com as nossas estruturas enganosas, com as nossas estruturas de orgulho, com os desvios interiores, com a vulnerabilidade de caráter, com a debilidade no espírito, que deveriam ser mudadas pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. E algumas dessas doutrinas de alguma maneira massageiam o nosso ego, contaminam a nossa mente, corrompem as Escrituras e nos dão uma cara muito parecida com um bem-estar provocado pelo Espírito. Entretanto, é algo que acontece somente no campo das emoções. Estamos vivendo aqueles dias em que a palavra de Deus nos diz que os líderes diriam paz, paz, quando não há paz. Essa paz, ela é passageira, ela é momentânea, ela é volátil, ela foge das nossas mãos e nos leva a lugares rasos, e o Senhor quer nos conduzir a águas mais profundas. Então eu quero ler com você Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, que diz assim: E aconteceu que quase 8 dias, repita comigo, 8 dias, depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Repita comigo, morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Até aqui. Uma das coisas interessantes é que, se você for ler esse texto no livro de Marcos, o livro de Marcos vai evidenciar que eles tiveram 6 dias até chegar nesse lugar e não 8. Mas inclusive as próprias divergências bíblicas, quando nós trabalhamos do ponto de vista profético, elas nos comunicam coisas muito especiais. O número 6, ele representa o número do homem, daquilo que é natural, daquilo que é limitado, daquilo que procede das nossas entranhas humanas. Entretanto, o número 8, ele é o número do Mashiach, é o número do Messias, é o número que
que precede uma nova estação, que libera uma nova temporada, que fala de um novo estágio, que fala de um novo ciclo. E quando nós entendemos o 6 e o 8, nós entendemos que o Senhor está nos transportando de estruturas de funcionamento humanistas, pautadas nas nossas necessidades, nas nossas carências, nos nossos dogmas, na maneira em que nós fomos treinados e estruturados, e está nos transportando para um novo lugar, para um novo ciclo, com uma nova mentalidade, uma nova postura, uma nova reação, uma nova atitude, um novo momento para o propósito. Então eu entendo que nós estamos nessa fase de transicionamento entre aquilo que é humano e aquilo que precisa ser perfeito. Aquilo que precisa ser perfeito não está localizado no 7, porque no 7 se completa, ou 7 é a plenitude, mas aquilo que fala do 8 está falando daquilo que já ultrapassou a perfeição e que está sendo estabelecido para a eternidade. O que Deus quer nos comunicar nesse dia é que chega de nós construirmos coisas que o tempo pode corroer. Chega de nós construirmos coisas que a terra pode dissolver. O Senhor está nos levando a conquistarmos e construirmos coisas em avanços eternos, a sairmos de lugares controlados pelo nosso calendário, pelo nosso relógio, contabilizados pela nossa agenda no tempo Cronos, sairmos só da visitação de um Kairos, de um tempo em que nós recebemos entendimento sobre determinadas questões reveladas a nosso respeito, entrarmos num lugar chamado Aion, que é a história de Deus a nosso respeito, para entendermos qual é o nosso propósito de vida, de onde é a nossa origem, para onde nós estamos indo, como nós devemos caminhar e como nós devemos funcionar, e mais do que isso, darmos um passo para o Olam, ou a eternidade, para entendermos como Deus, Ele se manifesta nas eras, como Deus, Ele se movimenta nas eras, e nos condicionar a esse lugar. Então o Senhor está nos tirando da terra e nos colocando no céu. Ele está nos dando entendimento revelado para um novo funcionamento, para uma nova forma de enxergarmos as coisas. Chega de nós denunciarmos aquilo que estava errado. Agora nós precisamos acessar um lugar no Espírito, entrarmos no coração do Pai e compreendermos, além do nosso tempo, aquilo que Ele está comunicando à terra, aquilo que Ele precisa que nós venhamos a fazer para cooperar com o propósito dEle, e não mais com o nosso. Nós construímos muitas coisas pessoais, nós estabelecemos muitas coisas na força do nosso braço, realizamos muitas coisas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Entretanto, Deus nos parou. Nós entendemos que uma série de circunstâncias ao nosso derredor aconteceram justamente para que o Senhor nos desse uma placa de pare. Ele estivesse dizendo: você está funcionando de uma maneira inadequada, você está se movimentando de uma forma desordenada, você está dando tiro no escuro, você está gastando tudo que você tem e tudo que você é em vão. Eu quero que você esteja alinhado e reposicionado, para que a partir de agora eu comece algo novo com você. Quantos me entendem nisso? Talvez seja uma impressão minha, mas eu acredito que você esteja vivendo essa realidade, porque isso é algo para a igreja de Cristo. Agora o interessante é que antes desse evento aqui de Lucas 9, nós começamos a ler aqueles versículos que antecedem, e nós vimos que Pedro, ele vê Jesus como ele realmente é. Naquele momento em que a identidade de Pedro é revelada e a identidade de Cristo é revelada, você começa a compreender que Pedro, ele sai da terra e ele acessa um lugar na eternidade, ele acessa um lugar no céu. Pedro, ele abandona as circunstâncias, ele abandona o tempo, ele abandona a estrutura que está ao seu derredor, e ele avança entendendo algo que os demais que estavam ali não entenderam. E Jesus mesmo diz: Pedro, você descobriu quem eu sou, mas não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Quem revelou a Pedro? O Pai. Porque Pedro, ele consegue abandonar o espaço, ele consegue abandonar a matéria, ele consegue abandonar o tempo, e ele consegue atrair a eternidade para a terra. Ele sai da previsibilidade,
ele sai da sua contabilidade, ele sai da sua vida planilhada, e ele consegue acessar um lugar de entendimento em Deus, e aí ele vê Cristo. E o que é o Cristo? O Cristo é a imagem do Deus glorificado. E quando eu falo da imagem do Deus glorificado, eu estou falando de mim e estou falando de você. Quando Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, ele nos viu. Pedro estava nos vendo naquele dia. Ele viu a cada um de nós nascidos de novo por meio do sacrifício do Messias e organizados como seu corpo na terra. Ele foi além do tempo. Ele entrou num lugar na eternidade. Ele compreendeu coisas que os outros não compreendiam. É como se eu dissesse para você que o Cristo estava encapsulado, estava preso dentro do Jesus de Nazaré. As outras pessoas viam o filho prodígio do carpinteiro de Nazaré, enquanto Pedro estava vendo o Cristo, a imagem eterna de Deus. Então Pedro, ele não enxerga um ente, ele não vê uma entidade, ele na verdade vê um ser, e esse ser, a saber, era um ser coletivo. Ele se viu incluso num propósito que era maior do que a sua própria vida. E esse ser espiritual que fala de nós, é importante que nós compreendamos que todas as vezes que nós falamos sobre Cristo, o ser espiritual, isso está expressando a plenitude que Deus nos deu. Ou seja, nós precisamos aprender a fluir de maneira plural, aprendendo a conviver com as diferenças, a respeitar a maneira de movimentação de cada um, compreendendo os níveis e as esferas de atuação que cada um tem aprendido a se desenvolver em Deus. E entender que engajados nós vamos avançar. Entretanto, enquanto nós vivermos muitas vezes as nossas ofensas, o nosso orgulho, a nossa justiça própria, a nossa maneira vã de enxergar as coisas, a nossa leitura rasa dos ambientes, nós vamos estar, na verdade, depondo contra a manifestação do corpo. E esse ser espiritual não diz respeito só a mim, e não diz respeito somente a você, mas ela é a presença colaborativa do corpo de Cristo. Repita assim comigo: o corpo de Cristo é colaborativo. Então, até se eu pudesse dizer para você que isso não é um tema para nós pregarmos, isso é algo que nós precisamos aprender a viver. Na verdade, não é um tema de uma ministração, mas é um estilo de vida que muda a nossa mente e o nosso coração. E quando eu falo de viver o estilo de vida, é que nós ainda precisamos aprender a viver em unidade. Você sabe que as antigas civilizações, por meio das perseguições, das afrontas, das guerras, aprenderam a trabalhar de uma maneira coletiva, plural, cooperativa, se respeitando e olhando para as diferenças como algo que pudesse realmente ser usado para o avanço. Nós estamos nos tornando cada dia mais individualistas, estamos cada vez mais julgadores, menos misericordiosos, menos compassivos. Nós estamos primeiramente olhando para os defeitos ao invés de ressaltar as qualidades. Nós não conseguimos mais enxergar as virtudes, nós só conseguimos defraudar ou deflagrar os pecados. Deus está nos levando a um ambiente de graça, em que Ele se responsabilize pelas coisas que não estão certas, e nós possamos dar as mãos uns para os outros, ajudar quem não consegue caminhar e cooperar com quem já está funcionando. Essa é a mobilização que Deus espera para esses dias. Agora, uma das coisas interessantes é que o texto nos diz que, estando Ele orando, transfigurou-se. Repita assim comigo: Jesus estava orando. Entretanto, se você mergulhar na etimologia da palavra, na morfologia da palavra lá no hebraico, você vai entender que esse orando não fala somente de uma oração pura e simples, está falando de uma ligação com a eternidade. Isso fala de literalmente interceder. E quando eu falo interceder, eu não estou falando daquela súplica que você faz por alguém, eu falo de você realmente se conectar. Eu falo
daquele processo de intercessão. Talvez você lembre daqueles conjuntos matemáticos que nós aprendíamos na escola, quando nós uníamos dois conjuntos e nós tínhamos que pintar a intersecção. Essa intersecção era justamente isso que o Senhor estava fazendo, porque essa expressão no original quer dizer de para e de para de, ou seja, ele estava comunicando algo da terra para o céu, e o céu estava comunicando algo de lá para cá. É esse tipo de oração que o Senhor espera nesses dias, que nós possamos ouvir o céu e orar o que os céus estão dizendo, e que nós possamos levar diante do Senhor as respostas adequadas àquilo que Ele está pedindo que nós venhamos a nos posturar. Quantos me compreendem nisso? E o Senhor estava orando. Esse tipo de oração transfigura. E aí você vê que algo sobrenatural acontece. Moisés, aqui representando a lei, ele aparece e ele consegue ver a glória de Deus se manifestando. Você lembra que lá no Antigo Testamento, no início de toda a lei mosaica, você vê que Moisés tinha um desejo no seu coração, desesperado de ver a glória de Deus, e não pôde. Entretanto, embora tenha sido levado aos céus, quando você lê Judas, você vê o espírito da morte, Samael lutando contra o anjo Miguel pelo corpo de Moisés, e agora Moisés está ali olhando para a glória de Deus se manifestando, porque Jesus se abre e se mostra como Ele realmente é. Então Deus, Ele consegue mostrar a sua glória a partir do Filho a Moisés. Repita assim comigo: nenhuma das minhas orações que cooperam para o propósito se perdem diante de Deus. Tudo aquilo que você orou há anos atrás se transformaram em depósitos. Talvez você tenha se esquecido dessas intercessões, daquele momento em que intimamente você acessou lugares eternos e liberou coisas do coração de Deus para a terra e liberou coisas da terra para o céu. Mas essas questões, elas estão diante do Senhor, e independente do tempo e da geração que você esteja, aqueles que fluírem de você, ou aqueles que procederem de você, as futuras gerações poderão olhar nos anais da história e entender que houve alguém que orou com propósito, algo que estava no coração do Pai. É esse tipo de oração que o Senhor está levantando. Você vê Elias representando os profetas, e aí Elias também tem o privilégio de ver aquilo que foi profetizado. Elias tem o privilégio de ver aquilo que foi desenhado como simbologias e que precisavam de uma tradução clara, evidente. Ele consegue compreender isso a partir da visão do Filho, da visão de Jesus. E a partir desse momento, que a lei e a profecia se juntam em Cristo, que é a palavra, algo sobrenatural acontece ali, porque o próprio Deus, Ele ecoa a sua voz e diz: a Ele ouvi. Repita-se comigo: lei e profecia. Nós temos que compreender que as suas leis, elas são fundamentos, e temos que entender que a profecia, ela contextualiza esses fundamentos. A profecia, ela dá uma releitura, ela traz clareza para esses fundamentos. E quando eu entendo Jesus, naquele momento, eu entendo que a palavra recebeu a ação. Quando você entende que Jesus é o verbo, Ele cria condição no reino do Espírito para que determinadas coisas que não existam passem a existir. Você vê, por exemplo, Pedro pedindo: Senhor, me faz com que eu vá até ti, naquela visão do barco, quando eles estavam pescando e Jesus apareceu como um fantasma. E Jesus disse para Pedro: vem. Então Pedro não caminha sobre um convite de Jesus, ele caminha sobre a própria extensão da palavra. Cria-se no reino do Espírito a condição que não existe, para que Pedro caminhe em lugares que ele não sabia caminhar. Você me entende? Quando a lei e a profecia se juntam, a palavra se movimenta e cria condição. Quando você entende e mergulha nas leis de Deus e se deleita nela, você as guarda, você as zela,
você entende que a profecia te ajuda a compreendê-las, a vivê-las e a comunicá-las a cada tempo de uma maneira contextualizada. E assim o Senhor se movimenta a partir das eras. O Senhor tem uma maneira de se movimentar em cada tempo. Quando nós lemos os livros dos grandes avivalistas, nós até sentimos saudade daquilo que aconteceu há anos atrás. Queremos reviver coisas que inclusive já passaram. Nós lemos aquelas biografias tão importantes, de homens tão relevantes, de mulheres tão contundentes, que falaram coisas tão importantes para o seu tempo. E por que hoje nós não geramos estadistas do reino? Porque nós não estamos caminhando sobre a palavra, nós não estamos nos movimentando sobre a lei e os profetas, nós não estamos nos movimentando sobre a pessoa de Yeshua, a pessoa de Cristo. Ele disse: a Ele ouvi. Quando eu entendo que eu preciso ouvir agora as palavras de Cristo, eu contextualizo a minha espiritualidade. Repita assim comigo: quando eu construo a minha movimentação sobre a pessoa de Cristo, eu me movimento sobre a palavra, e eu tenho uma espiritualidade verdadeira. É por isso que eu entendo que Paulo diz acerca do salário do obreiro, que aquele que trabalha por meio da palavra, ele recebe dupla honra. Ele está falando da lei e está falando da profecia. Ele está falando de dois galardões que estão embutidos dentro de um ministério relevante, de um ministério que funciona em conexão direta com o céu. Este tem os recursos eternos necessários para a sua movimentação e para o seu funcionamento. Quantos me entendem? Aí você olha para alguns ministérios que talvez não estejam funcionando adequadamente. Enquanto nós estivermos deslocados do propósito, funcionando totalmente fora daquilo que o Senhor planejou, inadequados ao tempo e ao modo, nós não conseguiremos receber a dupla honra, porque nós não estamos caminhando de forma contextualizada sobre a palavra, que é a lei e a profecia. Repita assim comigo: a Ele ouvi. Agora, uma das coisas interessantes é a glorificação. Repita comigo: glorificação. Aqui existe uma equação. Para nós entendermos glorificação, eu primeiramente preciso entender sacrifício. Depois eu preciso entender o contexto de tudo aquilo que é divino, daquilo que é celeste, daquilo que é estabelecido na eternidade. E preciso entender o contexto terreno, ter uma leitura de ambientes, ter uma compreensão daquilo que está à minha volta, ter uma leitura circunstancial, porque a partir desse sacrifício eu consigo fazer a intersecção entre o céu e a terra. Com uma das mãos eu toco o coração de Deus, e com a outra mão eu toco o coração dos perdidos. Mas eu preciso ser o ponto de contato, e para que eu seja o ponto de contato, eu preciso ser o sacrifício. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não queremos passar pelos processos necessários à sacrificação. Nós queremos ser participantes da glória, da vitória, do sucesso, da prosperidade, do desenvolvimento, do crescimento, da leveza que o Evangelho pode nos trazer. E nós abortamos aquilo que é a matéria-prima para o nosso desenvolvimento, que é a dor. Se você olhar os altares das nações, você vai ver que os altares das igrejas estão recheados de palavras terapêuticas que fazem massagem no ego e que levam as pessoas a pararem de sofrer e não as levam a ter um encontro com a dor, que é tão necessário para a cura verdadeira. Repita assim comigo: a dor é a matéria-prima sacrificial que o céu usa para me desenvolver a imagem de Cristo. Repita comigo: 8 dias. Então, se nós quisermos ser aprimorados, aperfeiçoados, desenvolvidos, se nós quisermos alcançar a estatura de varão perfeito, nós precisamos entender que a transfiguração acontece no 8º dia. E como eu compreendo isso? Porque eu rompo a minha humanidade, eu alcanço um lugar de plenitude, e isso me leva a transfigurar. Muitos de nós queremos a transfiguração ou a glorificação sem termos passado pelo alcance da plenitude daquilo que o Senhor tem para nós como propósito, e sem termos um encontro com aquilo que é humano e natural e que precisa ser arrancado de nós. Quantos me entendem nisso? Existe um processo
existe uma escadaria de renúncia que cada um de nós precisa viver para alcançar esses lugares. Agora é interessante que 3 figuras estavam aqui representando a terra. Repita assim comigo: 3 personagens. O primeiro deles é Pedro, e Pedro aqui está representando a terra, porque ele estava sendo preparado como o primeiro apóstolo, aquele que edificaria as primeiras estacas da igreja histórica primitiva, sob a pessoa que era Cristo. Ele precisava romper a terra para entender realidades espirituais. Por isso que um dos recados de Deus para Pedro foi o sonho em que ele teve que matar e comer, porque ele entendia as coisas segundo a sua própria cultura, ele não compreendia como Deus estava falando acerca do céu a seu respeito. Quantos me entendem? Ele representa a terra. Depois você vê Tiago, e Tiago representa o outro elemento para a glorificação, que é o sacrifício. Afinal de contas, Tiago foi o primeiro apóstolo mártir dentre todos os outros. Ele foi o primeiro a morrer. Então o seu sangue inocente foi derramado na terra, e hoje clama por justiça. Existia um sacrifício para conectar o céu e a terra. E posteriormente você tem João. João, sobe aqui e eu te mostrarei todas essas coisas. Houve uma abertura na eternidade para que ele avançasse o nível que ele estava experimentando. Ou seja, o discípulo que recostava sua cabeça sobre o peito de Yeshua, que escreveu o livro da revelação e que viu realidades divinas e futuras, ele representa as coisas divinas e celestes. Então repita assim comigo: para eu conectar céu e terra, eu preciso me tornar um sacrifício e ter um contato com a dor. Nós fugimos da dor, nós fugimos do tratamento, nós fugimos do momento em que Deus precisa lidar com as nossas mazelas. E esses homens, eles tiveram o privilégio de ter 4 aspectos da eternidade claros diante deles. Primeiro, Jesus transfigurado, rasgado e glorificado, se mostrando como verdadeiramente era, levando até eles a imagem do Pai. Segundo, Moisés vivo, atestando de que tudo aquilo não era história da carochinha, que realmente existiu balizadores, fundamentadores de um Deus monoteísta que precisava ser adorado na beleza da sua santidade. Nós tínhamos Elias representando todos os profetas, que estava ali vivo, embora houvesse sido trasladado, estava ali como alguém que havia visualizado de forma clara quem Jesus era. Era uma testemunha ocular. E o Pai, a voz do Pai reverberando ou ecoando pela eternidade, no meio da nuvem, dizendo: a Ele ouvi. A pergunta que eu faço para você hoje: quem você está ouvindo? Os seus ouvidos espirituais estão sintonizados em que frequência? Quais são as palavras que têm encontrado morada no seu espírito? O que tem lhe mobilizado? De onde você tem buscado inspiração para a sua movimentação? De que forma Deus tem se revelado a você? Que voz você tem ouvido? E aí o número 4, ele fala de céu e terra. Repita comigo: céu e terra. Porque existem 4 pontos cardeais, existem 4 estações bem definidas. Hoje nós vimos com o Dr. Aldrin que existem 4 elementos em nós, no nosso DNA e em todo mundo, que forjam ou que formam toda a criação de Deus. E quando você vai para Ezequiel e você tem uma visão da eternidade, você vê os 4 seres viventes, você vê as 4 rodas dentro de rodas, você vê cada um desses seres tendo 4 asas, ou seja, há uma conexão de céu e terra. Talvez você tenha chego a uma conferência como essa sem qualquer tipo de perspectiva futura, sem qualquer tipo de expectativa em relação ao propósito de Deus para a sua vida, cansado, sem uma missão definida, sem uma visão clara. Mas esse é um tempo de ressurreição. Por que eu estou falando isso? Porque Lázaro, ele foi ressuscitado ao 4º dia. Quando Yeshua tem um encontro com Marta e com Maria, elas jogam
Jesus, em várias fases do tempo, Marta e Maria, elas estão presas ao espaço, ao tempo, à matéria, elas estão viciadas no Cronos, e Jesus consegue jogá-las na eternidade, para que elas compreendam as coisas do céu. Lázaro estava morto, isso era fato, então isso fala de presente. Lázaro, teu amigo, está morto. Se tu estivesses aqui, Senhor, o nosso irmão não teria morrido. Isso fala de passado. E quando o Senhor fala de ressurreição, elas dizem, realmente, Ele irá ressuscitar no grande dia futuro. Mas o Senhor diz, não, isso irá acontecer agora, porque o 4, Ele conecta céu e terra. E Jesus então chama Lázaro para fora. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos desses 4 elementos divinos. Nós precisamos entender o Cristo, que é o corpo de Cristo coletivizado. A nossa visão acerca de igreja de forma plural, integrada, desenvolvendo para um funcionamento de avanço. Nós precisamos entender a lei como fundamentos balizadores para uma movimentação. Nós precisamos entender o espírito da profecia sendo derramado sobre os últimos dias, porque o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem Senhor Jesus, e precisamos passar a ouvir a voz do Pai através do Filho. Quantos me entendem nisso? Nós precisamos restaurar, repita comigo, restauração. Essa palavra transfiguração no hebraico, ela vem de uma raiz chamada shinui. E na verdade ela constrói uma palavra chamada yeshanot. E é a mesma palavra usada para a metamorfose da borboleta. Sabe o que eu estou falando com você? Mudança ou glorificação? Muitos de nós queremos apenas mudar, mas nós não queremos glorificar. Toda mudança, ela precede uma glorificação pessoal, enquanto a glorificação, a partir da transfiguração, ela precede a glória de Deus. O problema é que nós queremos ser glorificados. Quando nós falamos sobre glória, quando nós liberamos a palavra glória, as pessoas entendem que os seus nomes se tornarão célebres. As pessoas entendem que seus ministérios serão apontados. Elas entendem que todos os recursos necessários para a sua movimentação acontecerão, porque o nosso funcionamento ainda está pautado em nós mesmos e não numa glorificação do Pai. Deus está nos levando a um outro lugar. Ele está falando, eu preciso alterar vocês para uma nova forma. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos trazendo para os altares das igrejas ensinamentos humanistas que estão construindo na vida das pessoas apenas uma mudança exterior, estereotipada, somente no campo dos sentimentos, das emoções e da mudança de pensamento. Mas elas não estão provocando uma transfiguração, elas não estão alterando de dentro para fora a partir do Espírito, elas não estão acessando a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e provocando uma catarse, provocando uma explosão. Nós precisamos entrar nesse lugar para modificar a nossa estrutura. O que acontece é que nós queremos melhorar um velho homem, mas nós não queremos desenvolver a nova criatura. O problema é que nós queremos um velho homem melhorado, nós queremos usar ainda os talentos antigos, os dons antigos, as palavras antigas, os pensamentos antigos para funcionar no novo tempo, quando nós já não conseguimos mais nos enquadrar. Eu não estou falando de nós nos reciclarmos, eu estou falando de nós reestruturarmos, ou seja, nós precisamos mudar de dentro para fora, algo que humanamente nós não conseguiríamos, somente a ação do Espírito Santo no nosso caráter. Quantos me acompanham nisso? Repita assim comigo, coloque a mão sobre o seu coração. Eu preciso modificar a estrutura. E realmente a palavra transfiguração, ela do grego, ela simboliza metamorfose, é o processo da borboleta. Então Yeshua, ele saiu do casulo, Jesus, ele saiu de uma crisálida, e ele mostrou-se um novo ser. Então repita assim comigo, eu não preciso mudar apenas a aparência, eu preciso mudar a estrutura.
Então eu preciso entender que o meu desenvolvimento tem que me levar de um estágio inicial para um estágio de plenitude. Isso fala da nossa jornada de desenvolvimento em Deus. Repita assim comigo: a minha jornada de desenvolvimento espiritual precisa me jogar de um ponto zero para um ponto pleno. O Senhor precisa nos levar a esse novo lugar. Volto a dizer, nós ainda queremos investir no Adão caído, quando na verdade nós deveríamos investir na nova criatura, no último Adão, a saber, o Cristo. Deixa eu explicar algo para vocês. Talvez você diga: mas é tão complicado acessar esse lugar dessa espiritualidade que eu não consigo tocar, eu não consigo ver, ela me parece um tanto mística. Não, ela é mais concreta do que você pensa. O problema é que nós somos tão apegados ao velho funcionamento, à velha maneira de pensar, à velha maneira de se movimentar, que nós não conseguimos acessar esses recursos interiores que já estão ali dentro. O problema é que dá muito trabalho para desenvolver a nova criatura, porque você vai estar diante de novas circunstâncias que você não sabe lidar, e você vai ter a tendência de usar as mesmas armas e ferramentas que você usava antes, mas o Senhor vai dizer: não, essas não servem mais, agora você precisa desenvolver novas coisas em você que você não tem. Como explicar um órfão cuidar de pais? Como explicar uma prostituta dançar com virgens? O Senhor precisa desenvolver a nova natureza. Repita assim comigo: panela de pressão. Nós não queremos enfrentar a dor. Deixa eu dizer uma coisa para você: a transfiguração nunca sai de lugares confortáveis. A transfiguração nunca acontece em lugares confortáveis. Sabe o que eu aprendi nesses últimos dias? Diante de algumas conversas de bastidores, diante de algumas mesas, diante de alguns conselhos, quando eu olhei para dentro de mim e eu disse: eu não tenho os recursos para acessar esse novo lugar, o Senhor disse: você precisa desenvolvê-los. A única coisa que eu preciso ter para entrar nesse lugar é coragem. Porque tudo está pronto. Eu olho para dentro de mim e não encontro, mas eu sei que já estão ali. A minha mente não acessa, o meu sentimento não acessa, minha emoção não acessa, mas é um lugar que é conquistado por fé. É algo além daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso tocar. Por isso precisa haver em nós uma obra sobrenatural do Cristo, que nos rasgue e revele a nossa essência. Então, como é que eu tenho entendido as injustiças? Como eu tenho entendido as perseguições? Como eu tenho entendido as decepções? Como eu tenho traduzido as quedas? Como eu tenho compreendido as circunstâncias que eu tenho vivido? De uma única forma: Deus está me rasgando para revelar a minha verdadeira essência. Todas as vezes que você estiver diante de um confronto, não entenda que aquela outra pessoa é seu opositor. Entenda que ela é um exame de contraste, ou ela é uma pancada na pele, ou na casca, ou na carapaça que você construiu, e você chama isso de identidade para rasgar essa velha natureza e trazer a verdadeira para fora. Nós vamos ter que entrar nesse lugar. E aí você começa a entender porque essa breve e momentânea tribulação produzirá em nós o maior peso de glória. Mas Senhor, eu só vejo acusações, eu só vejo perseguições, eu só vejo decepções, eu só vejo problemas, de todos os lados que eu vejo só vem dardos inflamados do maligno. Mas entenda algo: Deus está te rasgando para produzir o maior peso de glória, porque há glória dentro de você. Como Cristo, nós somos portadores da glória.
como Cristo, nós carregamos dentro de nós um peso de glória que nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos contabilizar. É por isso que o texto de João nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós estamos integrados na coletividade, nós transcendemos a realidade e alcançamos novos níveis de glória. E debaixo da glória os milagres acontecem, as maravilhas acontecem, os recursos se abrem, as portas são escancaradas, há progresso, há desenvolvimento, há crescimento, todas as áreas da sua vida são tocadas e de uma maneira miraculosa você alcança lugares que você nunca imaginou chegar. Repita assim comigo: se submeta à dor, porque se um grão de trigo não morrer, ele não poderá romper aquela casca dourada, mais seca, e ela precisa ser rasgada, porque de dentro dela vai sair uma espiga frutífera e dourada carregada. Quando você entende que essa semente é lançada na terra e ela morre, ela é transfigurada, porque Moisés e Elias estavam falando com Jesus acerca da sua morte. Talvez você diga: Jesus morreu na cruz. Talvez você diga: não, ele morreu no Getsemane. Não, deixa eu explicar algo para você. Na cruz ele morreu fisicamente, no Getsemane ele morreu na alma. Entretanto, na transfiguração ele se rasga e ele morre no espírito, porque é ali que se cumpre a palavra que diz que ele não se usurpou ser como Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo. Repita assim comigo: eu preciso morrer. E aí você diz assim: sabe quando é que a glória pesa? Que peso de glória é esse? Qual é esse maior peso de glória? Sabe quando é que a glória pesa na nossa vida? Quando ela deseja se manifestar e ela precisa rasgar a nossa carne para se mostrar. Só que a carne, ela é uma camada grosseira, espessa e pesada, e ela se opõe à glória que está estabelecida no Espírito. E aí quando você começa a ter essa guerra interior entre a sua carne e o seu espírito, essa glória ela precisa ser rasgada e vir para fora, ela precisa emanar. E sabe qual é o processo do peso de glória? Porque nós resistimos a morrer, e isso vai dificultando a ação do Espírito em nós. Então não se trata do nosso problema, e sim da glória de Deus querendo se manifestar. Talvez você venha conversar comigo para um aconselhamento e você me conte 1 milhão de problemas que você esteja vivendo. Eu vou me alegrar com os que se alegram, mas eu vou chorar com os que choram. Eu vou me compadecer, eu vou sentir misericórdia, porque eu vou olhar para as suas mazelas e entender que há esperança. Entretanto, entenda que esse problema que você está vivendo, na verdade, é uma ferramenta para rasgar a sua carne e emanar a glória que está dentro de você. Repita assim comigo: não se trata do meu problema, e sim da glória de Deus querendo vir para fora. Lembra-se disso, Lázaro: essa enfermidade não é para a morte, mas importa que o Filho de Deus seja glorificado. Entenda, esse problema que você está vivendo não é para a morte, mas é para que o Filho ele seja glorificado a partir desta situação que você está vivenciando. Então você vai dizer: mas eu estou cheio de necessidades, eu estou cheio de privações, eu estou com a conta bancária negativa, eu estou devendo lá fora, eu fiz contas que eu preciso agora honrar e eu não consigo, eu estou enfrentando a falência. Entenda que a partir dessa necessidade a glória virá, se você se posturar e reagir da maneira adequada. Talvez você esteja vivendo um vazio interior, e hoje eu vejo as pessoas correndo para todos os lugares para preencher esse vazio interior. Mas sabe por que nesses últimos dias nós temos visto tantas pessoas com um vazio existencial? Justamente porque o Senhor está dizendo: você precisa preencher esse vazio com a glória que já está em você. Você só precisa mudar de recipiente. Você vai dizer para mim: mas eu estou tendo dificuldades relacionais, os meus relacionamentos estão adoecidos, estão enfraquecidos. Mas se você se posturar da maneira correta, lei e profecia, sacrifício, céu e terra, você vai encontrar um lugar em que a glória vai vir para fora.
Você está vivendo um caos existencial, você está sem respostas, você olha para o seu lado e você não vê propósito na sua vida. Saiba que o Senhor está te levando para um lugar que Ele vai rasgar a sua carne e a glória será manifesta. Então repita assim comigo: toda desordem está me conduzindo à glória. Tudo aquilo que estava fora da sua previsão e que aconteceu de uma maneira brusca na sua vida, está rasgando a sua carne para revelar o Filho que está em você. Repita assim comigo: Moisés e Elias conversaram com Jesus a respeito da sua morte. Deixa eu explicar algo para você: não confunda glorificação divina com exaltação pessoal. Quando então a glória vir para fora, tudo vai acontecer na minha vida, e aí tudo aquilo que Deus prometeu, e aquelas promessas antigas, isso tudo vai acontecer, e a minha fé está pautada na minha realização pessoal. Não, a glorificação vem para que você esteja integrado a outros, e de forma coletiva você avance. Quando há egoísmo e uma visão muito pessoal acerca do propósito eterno na sua vida, você está fora de foco. Glorificação é para Deus. Então eu encontro muitas pessoas: Deus ainda vai me glorificar na terra. Que tipo de glória você espera? Meu Deus, eu estou passando por tribulações, por lutas e por guerras, e o Senhor vai me glorificar na terra. Que tipo de glória você espera? A glória que o Senhor espera é que você vença suas guerras pessoais e se conecte a outras pessoas que estão na mesma aliança e no mesmo propósito, e juntos nós venhamos a avançar coletivamente, fazendo com que o reino de Deus se expanda. Essa é a medida que o Senhor quer que nós funcionemos. É por isso que não existe outra forma de glorificar se não for por meio da morte. Repita assim comigo: não há outra maneira de eu glorificar a Deus se não for morrendo para mim mesmo. Nós vamos ter que morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para as nossas ambições pessoais, e entrar num lugar de renúncia verdadeiro. Por isso que Paulo dizia: eu já não tenho mais projeto, eu não tenho mais vontade própria, eu não mando mais na minha vida, porque já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava dizendo: a glória que habita em mim rasgou a minha carne e saiu para fora. E eu agora me conecto a outros homens, a outras mulheres, a outras pessoas que têm o mesmo propósito e que vão glorificar o corpo juntamente comigo. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: mentalidade coletiva. Por isso que nós somos vasos de barro que guardamos um tesouro excelente. Quando olham para nós, vem uma história de angústia, de rejeição, de dor, de padecimento, mas dentro de nós há uma glória que habita, esperando ser manifesta, esperando ser transfigurada. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: mas o que eu preciso é trocar de pele. Não trocar de pele somente pela aparência. Eu estava falando isso agora com o pastor Jefferson, sobre que nós estamos vivendo o ano de 5778, o ano de um novo ciclo. E não é coincidência que justamente no outro calendário, mesmo com um disparate tão intenso, nós tenhamos 2018, porque o ano 8 é um ano de um novo ciclo. As coisas estão mudando e você precisa mudar a cara que você vinha dando até agora para a sua vida. Mas essa não pode ser uma mudança rasa, uma mudança volúvel, uma mudança fútil, uma mudança na sua aparência, nos seus trejeitos, no seu vocabulário. Não, isso precisa ser uma mudança interior, que rasgue a sua carne e glorifique o nome de Cristo a partir da sua vida. Repita assim comigo: eu preciso me rasgar para que Ele seja glorificado. Então, deixa eu explicar algo para você. Há muitas doutrinas hoje sobre identidade, mas você jamais vai encontrar o seu eu interior a não ser no Cristo que habita na coletividade. Hoje todos os discursos dizem: você tem uma identidade única, e aí as pessoas vão compreendendo essa
diversidade de Deus de uma maneira distorcida, corrompida. Você precisa valorizar os traços que o Senhor te entregou. Jeremias: antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu já havia te estabelecido como profeta sobre as nações. Ou seja, há algo redentivo de Deus a seu respeito que precisa ser descoberto para ser vivido na plenitude. Entretanto, você não pode entender que você é único e é o dono da razão, porque nós precisamos dos outros para nos movimentar. Todo esse trabalho tem desenvolvido cristãos individualistas, cristãos focados nos seus próprios problemas, voltados para os seus próprios umbigos e para as suas próprias mazelas. Então hoje existe uma busca real por identidade, mas isso não vai acontecer se nós não descobrirmos em nós a identidade de Cristo. É a partir dessa descoberta da origem, desse regresso lá atrás aos lugares que nós perdemos, que nós vamos encontrar Cristo. Então não se trata de desejar ser quem eu quero ser nesse momento, e sim de perguntar para o céu: quem Deus quer que nós sejamos a partir de agora? Talvez você esteja cansado das perseguições, das afrontas, e diga para mim: agora eu vou ser eu mesmo. Dane-se o mundo, exploda-se o resto, eu vou cuidar da minha vida. Não, esse não é o caminho, porque esse não é o caminho para encontrar o Cristo. Você precisa perguntar: Pai, eu quero ouvir a Cristo, e eu quero entender o que Ele quer que eu seja agora como igreja. A pergunta que eu faço para você essa noite é: o que nós estamos fazendo para romper essa casca da carne e encontrar essa centelha celeste que habita dentro de nós e que está perdida dentro da nossa humanidade? A vida que nos foi dada não foi dada para nós vivermos a nossa realidade, mas para nós rompermos a realidade e vivermos a verdade do céu a nosso respeito. Volto a dizer isso: a palavra que foi liberada a nosso respeito não é para que nós venhamos a viver uma realidade de vida, mas para que nós venhamos a encontrar a realidade que Deus escreveu a nosso respeito para nós vivermos nesse tempo. Então repita assim comigo: enfrentar a transfiguração é enfrentar o meu destino. Isso não apenas nos muda, querido, isso nos glorifica, isso nos transfigura. Você pode passar talvez um final de semana inteiro numa sala de aula, aprendendo a como posturar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, a treinar o seu ego, a descobrir a sua verdadeira identidade e sair desse lugar vazio, sem entender o propósito eterno de Deus para a sua vida. Quantos me entendem? Deus quer que isso tudo tenha clareza para nós. Repita assim comigo: antes de me buscar, eu preciso buscar a Deus. Então mudança, gente, é uma oportunidade de renovação futura a partir do passado. Transfiguração é retornar à origem por meio da transformação. Deixa eu explicar isso para você. Quando você muda para você mesmo. Quando você é transfigurado, você é transformado para o Senhor. O problema é que nós temos testemunhos tão lindos, que quando nós contamos, as pessoas choram, e nós construímos a nossa espiritualidade toda nesse passado que aconteceu, e nós nos esquecemos de ter uma renovação para o futuro, e nós ficamos presos a essas âncoras. Agora, quando você entra num lugar em Deus de dor, de transfiguração, de rasgar a sua carne, você retorna à origem, e você então é glorificado para a glória do Filho. Quantos me acompanham nisso? Então nós precisamos, ao invés de ser mudados, sermos transfigurados. A mudança, ela está para uma alteração da sua vida terrena. A transfiguração está para uma transformação ligada à eternidade. E por isso eu quero que você abra comigo 1 Coríntios 15. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 39.
Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra das aves, e outras de peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma glória difere da outra glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos, e qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do que é celestial. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando Isaías ele diz assim: um menino vos nasceu e um filho se nos deu, ele está falando de coisas completamente diferentes. Ele está falando que o filho eterno nos foi dado, embora o menino terreno tenha nascido. Dentro do menino terreno existia então o filho eterno. O eterno estava trancafiado no cronos, no espaço, na matéria, no tempo, e ele precisava ser rasgado para vir para fora. Até que Jesus disse: chegou a hora do filho ser glorificado, porque ele precisava emanar. Então o que precisa acontecer conosco nesse tempo é sermos rasgados e encontrarmos um lugar de emanação daquilo que de Deus existe em nós. Agora existe uma coisa interessante. O primeiro Adão, ele foi ferido no seu lado, e dele o Senhor tira Eva. Alguns rabinos, eles nos explicam que Eva era como se fosse irmã gêmea de Adão, porque ela foi tirada dos seus ossos e tirada da sua carne, ou seja, ela foi tirada do mesmo padrão de DNA, portanto ela era uma só com ele. Jesus na cruz do Calvário, quando é ferido no seu lado, dele sai sangue e água, o sangue que nos perdoa e a água que nos purifica, e dele então procede a igreja, ou o seu corpo, que são cada um de nós que nascemos de novo. Entretanto, essa igreja que é gerada ainda não é gêmea com o Yeshua, ainda não é gêmea com Cristo, ela está sendo desenvolvida até alcançar a estatura de varão perfeito. Por isso Paulo vem falar sobre a profundidade, a altura, a largura, os comprimentos e as medidas exatas do Cristo. Nós precisamos nos tornar gêmeos dele. Por isso ele virá buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. O problema é que todas as vezes que nós estamos sendo esticados para alcançar esse nível de plenitude e de glorificação, nós reclamamos e recuamos. Todas as vezes que nós temos que enfrentar as dores para entrar em lugares que ainda são inacessíveis a nós, nós retrocedemos. Todas as vezes que ciclicamente Deus nos dá uma nova oportunidade de sermos transfigurados para a glória dele, nós recuamos e passamos a viver a mesma vida medíocre do passado, como o cachorro que volta ao vômito. Então todas as vezes que o Senhor está nos esticando, ao invés de nós glorificarmos a Ele, nós estamos murmurando, blasfemando, reclamando e não entendendo que as circunstâncias ao nosso derredor estão nos levando a esse lugar. Aqui está a diferença no versículo 45, se você puder ler comigo. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, o espírito vivificante. Você está investindo no quê? Na sua alma que vive ou no seu espírito vivificado pelo sacrifício de Cristo? Você está desenvolvendo o quê? As suas competências, os seus talentos? Você está desenvolvendo o seu dom, ou você está desenvolvendo a sua espiritualidade a partir de um propósito? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para nós esses dias. O Senhor não ia fazer um ajuntamento solene como esse
somente para fazer cócegas emocionais em nós e não nos dar um direcionamento. Paulo vem falar em 2 Coríntios capítulo 3 que nós somos transformados de glória em glória. Não existe glória em glória se não tiver dor em dor. Repita isso comigo. Não existe glória em glória se não existir dor em dor. Porque é a partir desse processo que eu desenvolvo. Então deixa eu explicar algo para você. Toda a pressão que você está vivendo, inclusive daquilo que é invisível, é porque na verdade o Senhor está abalando aquilo que é visível para trazer à luz aquilo que não pode ser visto. Ele está desestruturando o que é abalável para estabelecer aquilo que é inabalável. Ele está tirando você do presente momento para dar uma transformada profunda em você, não somente uma recalchutada. Eu não estou falando de você ir para um spa e voltar talvez com menor peso, mais elegante, talvez mais tranquilo. Eu estou falando de você entrar num lugar em Deus, em que Ele possa efetivamente te transportar para um outro nível. E Ele vai fazer com que aquilo que é invisível se torne visível. Repita assim comigo: Deus é Espírito, e Ele opera na dimensão do Espírito. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, Ele precisava nos forjar, nos formar, e nós somos feitos à imagem do Filho. Repita assim comigo: imagem do Filho. A palavra para isso é tselem, que quer dizer xerox ou cópia. Ou seja, nós somos feitos à semelhança de Deus, mas à imagem do Filho. Então lá na criação, Deus usou um molde, uma forma, chamado o Cristo, e colocou o homem dentro para que ele tivesse a mesma imagem. E colocou dentro dele a glória, o fôlego de vida. E enquanto nós não rasgarmos isso, e nós não tirarmos essa verdadeira essência para fora, nós não vamos conseguir nos movimentar. Quando você estuda profundamente a Gênesis, você vai entender que talvez Adão não tinha pele normal, epiderme, como nós temos. Porque quando a Bíblia diz que Deus, Ele colocou pele no homem, Ele não está falando na nossa visão cristã que Ele matou um cabritinho e colocou sobre o homem. Ele está dizendo que Ele construiu pele realmente sobre os músculos, nervos e tendões. Porque o homem tinha uma glória antes da queda que perdeu-se no momento da decadência. E todas as vezes que nós estamos conectados como corpo, essa glória, ela transcende. Por quê? Porque assim como um metal como o cobre, ele serve de condutor de eletricidade, assim como uma madeira, ela serve de condutor de calor, assim os nossos corpos servem de transmissores de glória. Então, se você está conectado com outras pessoas, a glória que está em você emana para o outro. Então, aquele que está vivendo num nível de carnalidade, ele não precisa receber as nossas acusações e afrontas. Ele precisa contar com a glória que está em nós, para que a carne dele seja rasgada e se conecte com a sua glória. Isso é corpo, quando nós funcionamos de mãos dadas. E eu quero convidar você para experimentar isso hoje à noite. Fique de pé. Juntem-se em 5 ou 6 e deem as mãos. Por que Adão não tinha conhecimento da sua própria nudez? Porque o seu corpo era glorificado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nós podemos viver o mesmo nível de glória, basta que a nossa carne seja rasgada
para que a glória emane. Então não olhe para os seus problemas, não olhe para as circunstâncias adversas, para os vazios interiores, para as crises existenciais, para as necessidades, para as carências, para as complicações do dia a dia, porque todas essas coisas, elas estão rasgando a nossa carne, para que a glória que está dentro de nós, ela emane. Todas as vezes que você se torna a imagem do Filho, através do sacrifício vicário, você se torna aquele em que toda a criação aguarda, ansiosa pela manifestação, porque você se torna a imagem do Filho glorificado, a saber, o Cristo. Você está conectado a outras pessoas, seus dons, seus talentos, seus recursos, eles são pouco diante da glória que você carrega dentro de você. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Esta é uma noite de milagres, de maravilhas, de prodígios, de um novo ciclo, de um novo tempo. Transcenda, transcenda, transcenda. Deixa a glória vir para fora. Deixa a glória vir para fora. Deixa a glória vir para fora. Não evite a dor. Não evite a dor. Não evite a dor. Aumente a intensidade. Aumente a intensidade. Você pode mais. Aumente o nível. Rasgue a sua carne. Rasgue a sua carne. Rasgue a sua carne. Rasgue a sua carne. Essa glória irá emanar para o seu casamento. Essa glória irá alcançar a sua família. Essa glória irá tocar a sua comunidade. Essa glória irá transformar esta nação. Mais glória, mais glória, mais glória, mais glória. Ministrem uns aos outros. Transfira a glória. Imparta a unção. Compartilhe o que você tem. Transfira a unção. Transfira a glória. Compartilhe. Chega de mudança. Chega de mudança. Nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser glorificados, para que o Filho possa ser ouvido, para que o Filho possa ser ouvido, para que o Filho possa ser ouvido. Eu não quero apenas mudar. Eu não quero massagens nas minhas emoções. Eu não quero cócegas nos meus sentimentos. Eu não quero uma pequena alteração no meu pensamento, mas eu quero ser transformado. Eu quero ter uma nova estrutura. Eu quero ter um novo funcionamento. Eu quero ter uma nova movimentação. Oh, mais glória, mais glória, mais glória. Minha maçonha vagada, rabagada, rabagada.
esticado na largura, na profundidade, na altura, nas medidas exatas. Se movimente no Cristo, se movimente no Cristo, se movimente no Cristo, se movimente no Cristo. Libere a glória que está em você. Libere a glória que está em você. Essa glória pode alcançar cidades. Essa glória pode chegar em estados. Essa glória pode sacudir a nação. Essa glória pode entrar em lugares que as suas mãos humanas elas não podem alcançar. Libera a glória, libera a glória, libera a glória. Que haja uma pandemia de glória, um rompimento da carne e uma aceleração no espírito. Um rompimento da carne e uma aceleração no espírito. Seja ativado na glória. Mais intensidade. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Ei. Olha aqui pra mim. A minha carne está sendo afligida. Eu estou passando padecimentos terríveis. Eu sou alvo de injúrias, de comentários, de reprovações. Eu tenho padecido privações e necessidades. Eu olho para dentro de mim, há uma cratera de um vazio interior. Eu olho para dentro de mim e eu vejo aquela espiritualidade tão rasa. Mas de repente eu olho para frente e eu vejo alguém com necessidade. Eu vejo alguém enfermo. Eu vejo alguém padecendo privação. E aí eu entendo que tudo que eu estou vivendo é apenas uma ferramenta para me rasgar. E aí eu libero. E eu libero. Esquece o que você tem vivido. É apenas uma ferramenta para rasgar o seu orgulho, rasgar o seu eu, rasgar a sua carne. É hora da glória vir para fora. E daí o milagre acontece, a cura brota, o céu desce, a conexão entre o céu e a terra. Céu e terra, céu e terra. Levante suas mãos ao alto e diga: eu sou o sacrifício que conecta a terra e o céu. Eu vou escoar, eu vou liberar, eu vou emanar a glória do Filho.
você entende algo dessa natureza, as situações que acontecem ao seu derredor não te puxam para baixo, elas te empurram para cima. Quando você entende tudo que está acontecendo ao teu derredor, porque está cooperando para a glória emanar, está cooperando para a glória fluir, está cooperando para a glória sair. É isso que Ele quer fazer com você. Não espere por mim. Não espere por mim. Deus te deu dons. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o Senhor te deu dons e te fez um presente para a igreja, para que no Cristo você pudesse servir. O dom é um canal da glória. Você é mais focado, mais intencional. Deixa eu falar alguma coisa para você. Você vai começar a orar pela pessoa que está ao seu lado. Nem todos são profetas, mas todos nós podemos profetizar. Essa é uma noite de ativação de coisas que são da sua nova natureza e que estavam adormecidas e que precisam ser o que? Desenvolvidas. Deixe vir para fora. Deixe vir para fora. Vamos, corpo. Vamos, Cristo. Se mova, funcione, mobilize. Ouça o que o Filho diz. Ouça o que o Filho diz. Os céus bradam, a voz do Pai reverbera. A Ele ouvi, a Ele ouvi. Roberta, você sabe, Roberta, por que seu corpo está sendo afligido? Olha aqui para mim. Seu corpo está sendo afligido porque uma nova Roberta cheia de glória vai sair daí de dentro, e tudo aquilo que fez o seu corpo perecer irá se dobrar diante da glória do Filho que está sendo liberado sobre você. O Senhor está te rasgando para que aquilo que está estabelecido em você venha para fora. Prepare-se, é uma nova Roberta, num novo ciclo, numa nova estrutura, num novo funcionamento, numa nova movimentação. Prepare-se para uma nova pessoa que vai sair daí de dentro. Você sempre foi conhecida pela sua criatividade, pelo seu empreendedorismo, mas tem coisas novas aí que você ainda não descobriu. Você que está aqui, eu quero usar as palavras do meu pastor. Ninguém tem uma revelação da glória sem ter experimentado a dor. Você que passou por quedas e que está passando pelos padrões redentivos do reino, deixa eu lhe explicar. Uma nova pessoa vai surgir daí, não para glorificar o seu nome, não para massagear o seu ego, não para tornar o seu nome célebre, mas para mostrar que a glória te leva a níveis de graça superabundantes que você nunca pensou em experimentar. O seu propósito alcançará uma plenitude que você mesmo nunca experimentou. Levante as mãos para o céu. Você que depende dessa graça para começar de novo. Essa é uma noite de um recomeço.
Essa é uma noite de um reposicionamento. Esta é uma noite de alinhamento. A glória destrói o que é humano e intensifica o que é divino. A glória destrói o que é humano, mas intensifica o que é divino. Tem coisas que você carrega que você nem valoriza, mas nesse tempo, elas vão vir para fora. Levante as mãos para o alto. Repita comigo: céu, terra e sacrifício. Céu, terra e sacrifício. Céu, terra e sacrifício. Quando a terra estiver difícil, seja o sacrifício. Então o céu virá. O céu virá. O céu tocará todas as áreas da sua vida. O céu tocará o seu coração, o céu tocará o seu interior, o céu tocará a sua existência. A Bíblia diz que naquele dia, uma nuvem de glória desceu sobre aquele monte. Está difícil? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se esconda na nuvem. Fica quietinho lá. Se esconda na nuvem. A Ele ouvir. A Ele ouvir. Lide com as diretivas do céu. Ouça as diretrizes do céu. Ouça as instruções do céu.
cura, declare milagre, declare a provisão, declare a transformação. Sim. Sim, Brasil, Brasil, deita-te aos pés do Senhor, deita-te aos pés do Senhor, Brasil, deita-te aos pés de Yeshua, nações. Sim, Uragarabara, chorarabarabara. Sim, sim, você é a extensão da palavra, carta viva, escrita e lida. Sim, aleluia. É isso, é isso. Levante sua mão. Olha, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz: assim tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós também do mesmo sentimento, ou do mesmo pensamento, porque se padeces na carne, é porque deixaste o pecado. As afrontas, os ataques, é porque você deixou algo. E se você deixou, não carregue culpa. Se você deixou o pecado, não carregue a culpa. Amém. 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 A Bíblia diz em Ezequiel 47, fala de um rio que sai do lado direito do trono de Deus. Um homem que mediu 1000 côvados, e águas dão nos atelhos, depois águas nos joelhos e água nos lombos. A Bíblia diz que esse rio, por onde passa, ele cura tudo que ele toca. Esse rio dá peixes. As árvores que estão na beirada desse rio, tudo é curado. Mas o versículo 11 de Ezequiel 47 diz: mas o charco e o lodo não serão saudáveis, ficará para o sal. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem áreas da sua vida que elas não são saudáveis, que elas ficam ali para produzir sal, para curar a vida dos outros. O rio diz assim, ele fala do rio que onde passa cura tudo, onde toca cura tudo. Mas o verso 11 diz: mas o charco e o lodo não serão saudáveis. Ele está dizendo o seguinte: tem áreas da sua vida que eu uso para purificar as águas que saem de você, para curar a vida dos outros. Mas Senhor, eu tenho orado para que isso me abandone, me deixe, eu tenho orado para que saia esse espinho. Ele diz: mas a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando pensas tu estás fraco, é que tu estás forte. Deixa Deus rasgar você, deixa Deus consumir você. Paulo diz: em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Ele diz
disse: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Eu vos gerei pelo Evangelho. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Só uma pessoa que aprendeu a lidar com as trevas pode purificar gerações. Não pense que você vai se conectar só com o reino dos céus. Não pense. Aleluia. Que noite, irmãos. Eu estava ali intercedendo pelo Jackson, dizendo: Deus dá graça para ele poder explicar tudo isso, porque é muito profundo. Dá graça que não haja distração, para que ele possa. Por isso que ele muitas vezes usava e dizia assim: fala para o teu irmão, ou seja, constrói nele. Fala, olha para o lado e diz, libera. Porque é coisas difíceis de explicar, mas que quando a gente entende, acabou, irmão. Ouvindo alguém o evangelho do reino, diz a Bíblia, não entendendo, veio o maligno e rouba-lhe a semente. Mateus 13:19. Então não são dias só de ouvir, são dias de entender. Amém? Tudo que você entende, você desfruta. São dias de entender o evangelho do reino. Por que eu passei o que passei? Porque tive que viver essa mazela. Deus rasgando a sua carne, Deus arrancando de você glória. Sim. Paulo disse: nós não somos como Moisés. Olha que Paulo dizendo, olha que Paulo atrevido. 2 Coríntios capítulo 3, ele diz: nós não somos como Moisés, que colocava o véu no rosto, para que as pessoas não percebessem aquilo que havia desvanecido. Olha o que Paulo está dizendo. Ele estava dizendo o seguinte: que Moisés botava o véu no rosto, não porque a glória vinha, mas porque a glória já tinha ido, e para o povo pensar que ele ainda tinha glória, ele botava o véu no rosto. Mas Paulo diz: nós com os rostos descobertos refletimos a glória, sem ter vergonha, sem ter medo. Aleluia. Sim, sem ter a vergonha, sem ter o medo. Aleluia. Descobre seu rosto hoje, irmão. Amém. Descobre seu rosto, e com o rosto descoberto refletimos a glória, e de glória em glória nós vamos sendo transformados. Que noite gloriosa.